E a treta do Mano Menezes com o Marcelo, hein? O treinador falou na sua coletiva e explicou o motivo de ter trocado a substituição. Mas ouvi uma coisa que não gostei. E esse jogo teve muita polêmica e também reclamação, por causa desse pênalti aí marcado para o Grêmio no final do jogo. Essas coisas acontecem sempre contra a gente, já vem se repetindo diversas vezes. Então bora ver tudo que rolou na partida entre Fluminense e Grêmio, que deixou o Renato Gaúcho e também o presidente do Fluminense revoltados. Depois do pênalti marcado no final do jogo, os jogadores do Fluminense reclamaram muito com o juiz. Cara, um empate que a gente sabe que não era para acontecer. Essas coisas acontecem sempre contra a gente, já vem se repetindo diversas vezes. Ele é o mesmo árbitro que deu pênalti contra o Cruzeiro. E contra o Fluminense, sempre prevalece o outro time. Contra o Fluminense, não importa que é o Fluminense do outro lado. É sempre o outro time que vão dar a vantagem, que vão dar um pênalti, uma falta, que a gente sofre o gol. Então tem que ver isso. No jogo passado foi afastado 4 árbitros por causa disso. Então não tá certo, não é normal isso. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que rever isso daí, porque é sempre contra a gente sempre sofre. É sempre a gente que perde um ponto, que perde 3 pontos. Isso não pode acontecer. O Renato Gaúcho não gostou nada da pergunta sobre o futebol que o Grêmio vem apresentando nesse Brasileirão. Falei já pra vocês, eu já falei pra vocês, não é hoje. Eu já falei pra vocês que o Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Brasileiro eu tenho visto 2 equipes, 3 equipes, quando muito, jogando um bom futebol. Então na situação que o Grêmio também se encontra, eu já falei pra vocês no jogo passado, o Grêmio precisa de pontos. Eu acho que entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro os pontos. Então, não quero voltar a ser repetitivo. Inclusive, eu falei isso com o meu presidente lá no vestiário. Vocês querem cobrar. Fale o que aconteceu o ano todo pro Grêmio também. Não quero ser repetitivo, mas fale desses problemas todos. Os jogadores chegaram na última janela, 3 jogadores de 21 anos, que não falam direito até hoje português. Essas coisas todas vocês não falam. Vocês querem ver um bom futebol? Bom futebol, vamos fazer o seguinte. Vocês falam com o presidente do Grêmio, manda ele fazer um time de 500 milhões. 1 bilhão. Aí você vai ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid. Você vai ver um bom futebol. Quando o Grêmio teve a arena sempre jogou um bom futebol, sempre teve no G4. Mas vocês não querem falar desses problemas aí ou mais. E o Mano Menezes, hein? Ele explicou na sua coletiva o motivo da discussão que teve com o Marcelo. Portanto, as 2 últimas modificações no Fluminense. A indignação é um somatório do momento, da frustração que você traz junto, você leva junto, né? O lance é um lance em que o jogador joga a bola de cabeça e ele e o Fábio, a trombada seria inevitável, né? Mas o Fábio estava com a perna aberta. Então eu acho que a gente também tem que entender que por mais duro que seja, por mais desnecessário que seja, o Fábio ampliou o corpo, né? E o árbitro marcou. Talvez poderíamos reclamar do excesso de acréscimo, que num jogo em que a gente jogou o tempo inteiro e não tinha razão nenhuma de ter 8 minutos, mas acho que a penalidade máxima foi. E, embora ele tenha tido uma arbitragem muito confusa durante todo o tempo, errou bastante, né? Acho que na penalidade máxima ele acertou. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que ano tinha acabado, né, de sair. Sempre tivemos uma saída por lá. E não acho que foi porque ele entrou, que o time teve nenhum tipo de problema. Queria saber de você, além dos desfalques que o Fluminense tem, se esse entrevero entre você e o Marcelo pode afetar o restante da temporada do Fluminense. Obrigado. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol ele é feito dessas coisas também. Às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. E o presidente do Fluminense se revoltou com a arbitragem e fez um forte desabafo no final do jogo. A arbitragem, ao longo do campeonato, eu tive aqui só uma vez, foi no dia do jogo do Vasco. Porque eu acho que é muito claro para vocês que eu prezo muito
equilíbrio do campeonato, equilíbrio das reclamações, trabalho isso inclusive internamente, no sentido de que a gente tem que ter o máximo de equilíbrio para enfrentar os problemas que a gente enfrenta no futebol brasileiro, e não são poucos. No jogo de sábado contra o Vitória, eu escrevi um texto no Instagram dizendo que a minha preocupação era com o futebol brasileiro. O nível de ruindade é muito grande. Assim, não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes. Mas no jogo de hoje, assim, eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho que o pênalti é até discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar 5 jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso publicamente, porque eu já disse lá para ele. Eu mandei ele botar na súmula. Primeiro, não havia nenhum motivo para dar 8 minutos de acréscimo no jogo de hoje. A gente já teve jogos aí perdendo que se gastou. O próprio jogo do Vitória, no sábado, né? O árbitro deu 4 minutos. Então, quando a gente joga fora de casa, toma um gol aos 45 de um pênalti inventado, que foi o que aconteceu no sábado, o juiz dá 4 minutos. Aí hoje, e aí eu ouvi o final da resposta do Mano aqui. A gente vê futebol, eu vejo futebol desde os meus, 5 anos de idade, tenho 46, são 41 anos vendo futebol. Um bom árbitro, ele administra uma partida com inteligência, com equilíbrio. Hoje só o Fluminense jogou, entende? Sem nenhum demérito ao Grêmio. O Grêmio é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre 1-0, vira o jogo para 2-1, limpamente, jogando uma grande partida, né? E em nenhum momento o Fluminense atrasou o jogo, fez cera. Nós não tivemos uma intervenção do VAR no jogo. E ele deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses 8 minutos, após acontecer o pênalti, salvo engano foi 50, ele tira o Fábio, Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Cauã. Fez o serviço bonitinho. Tirou o goleiro, tirou um zagueiro, tirou um meia e os 2 atacantes principais do Fluminense. Então, assim, com todo respeito, eu não conheço um árbitro que apite um jogo e não saiba a lista de pendurados. Tanto é que um árbitro... Na verdade, esse rapaz ele tem uma mistura de imaturidade com má intenção, porque ele já apitou outros jogos nossos, mas hoje ele foi mal intencionado e imaturo. Porque eu já vi vários árbitros apitarem semifinais de competições importantes e saberem que não podem tirar jogadores de uma final importante, né? A não ser que, obviamente, o jogador ultrapasse todos os limites, ou faça uma falta para cartão vermelho, etc. Então, o que aconteceu hoje foi vergonhoso, repito, não o pênalti. Não estou entrando no mérito do resultado do jogo, da justiça do resultado do jogo. Mas são 5 anos como presidente do Fluminense e todas as vezes que eu me manifestei, me manifestei tecnicamente, me manifesto tecnicamente. Mas hoje não tem como manifestar tecnicamente. Até no jogo de sábado do Vitória, o Barradão é um estádio onde a gente tem... O camarote fica encostado no campo, a gente consegue descer direto ao campo. A gente conversou com o árbitro, enfim. Eu, nosso vice-presidente, o Matheus, a gente perguntou para ele falou que havia visto um empurrão, enfim, nas costas, deu a justificativa dele. Mas hoje o nível de arrogância desse rapaz, o nível de imaturidade dele hoje, o nível de má intenção dele de esfacelar o Fluminense para o jogo da próxima sexta-feira, foi uma vergonha. Eu falo aqui com a maior tranquilidade do mundo. Ele deu acréscimos que não tinha nenhuma necessidade.
né? O jogo não foi um jogo para 8 minutos no segundo tempo, nem de perto disso. O jogo correu o tempo inteiro, o Fluminense atacou, e ele beneficiou o time que não atacou, que não jogou o jogo, não jogou futebol. E no final teve o desplante de liquidar a gente para a semana que vem. Então, lamentável. Eu na semana passada escrevi que a CBF precisa se posicionar, porque a mudança de critério é semanal. Não sei se vocês sabem, mas no dia que o Matheus Martins deu a cotovelada no Cano, na reunião de segunda-feira que a CBF faz sobre a arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem, todos os árbitros presentes reconheceram que era pênalti e expulsão, e na segunda agora, mais uma vez, reconheceram e pediram desculpa dizendo que não foi pênalti. Porra, não é possível. A gente... e não se vê nenhuma medida. Se afasta o árbitro fica 10 dias fora, aí volta, aí apita a Série B, né? Como se os jogos da Série B não fossem... A punição é botar o cara para apitar a Série B, como se a Série B não fosse uma competição importante, enfim. Em todas as outras, a C e a D, não importa, tem que ter os melhores árbitros em todas as competições. Eu sou um defensor de que a gente possa ter meios de melhorar, mas no lance do Vasco, por exemplo, eu fiz aquela reclamação formal, a resposta que eu recebi foi: a câmera que a gente usa no VAR é a mesma câmera da TV que transmite. E aí, o que você achou de toda essa confusão? E essa treta do Mano com o Marcelo, hein? Será que isso pode prejudicar o time na reta final do Brasileirão? Então coloca sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E se quiser dar aquela moral, também é muito fácil. É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.